Fernanda, você simplesmente não é uma jogadora de equipe. Seu comportamento está se tornando cada vez mais antiprofissional e destrutivo. As palavras pairaram no ar rarefeito da sala de conferências como um gás venenoso. Senti minhas bochechas queimarem quando a diretora de RH, Patrícia Guimarães, deslizou minha avaliação sobre a mesa polida. 3 pares de olhos me perfuravam, o olhar gélido de Patrícia, o olhar nervoso do meu chefe direto, Ricardo, e a indiferença fingida do CEO, Roberto Carvalho. Dediquei 4 anos à Pinnacle Medical Solutions. 4 anos de horas extras, aniversários perdidos e trabalho nos fins de semana. 4 anos vendo pacientes terem sua cobertura negada, enquanto executivos recebiam bônus. E esta era minha recompensa, uma avaliação projetada para me expulsar pela porta. Meu nome é Fernanda Albuquerque, tenho 34 anos e sou uma ex-especialista em conformidade de uma das maiores empresas de gerenciamento de saúde de que você nunca ouviu falar. Gostaria de dizer que sempre planejei expô-los, que sou uma espécie de heroína corporativa denunciante. A verdade era muito mais complicada e amarga. Até 6 meses atrás, eu estava bebendo Kool-Aid corporativo como um zumbi, acreditando ingenuamente que éramos apenas uma equipe lutando para sobreviver nas águas turbulentas de uma indústria complexa. Tudo desmoronou em uma terça-feira de março. Lembro porque era o aniversário do meu sobrinho Júnior e eu havia prometido a mim mesma sair do trabalho mais cedo para não perder sua festa. Já estava arrumando minhas coisas quando Ricardo enviou uma mensagem: reunião urgente com Carvalho, comparecimento obrigatório. Com o coração pesado, mandei minhas desculpas para minha irmã e fui para a sala de conferências. Entrei silenciosamente, pegando o último assento vago perto da porta. Eles já estavam no meio de uma discussão. Projeções de planilhas cintilavam na parede. Auditoria da Vila Oeste no próximo mês. A voz de Carvalho soava tensa como uma corda esticada. Estamos olhando para penalidades de 8 dígitos se eles investigarem o processo de tratamento de sinistros rurais. Ricardo acenou freneticamente, ecoando: estamos contornando os protocolos de verificação secundária há quase 2 anos nesses condados, o que nos economizou cerca de 30% nos custos de processamento. Mas se alguém se der ao trabalho de verificar, Patrícia interrompeu a si mesma, a voz carregada de pavor. Estamos perdidos. Aquelas palavras me atingiram como um choque de gelo. As verificações secundárias. Aquelas salvaguardas cruciais, impostas pelas leis do Estado para proteger os pacientes de erros burocráticos e negativas injustas. Ignorá-las não era apenas uma questão de economia. Era uma transgressão da lei, um jogo perigoso com a vida daqueles que desesperadamente precisavam de cuidados. Será que poderíamos fazer algumas verificações retroativamente? Alguém arriscou, a voz trêmula. Criar uma falsa trilha de papel? Carvalho cortou a sugestão com um gesto brusco. Muito arriscado. Precisamos eliminar os rastros. Fazer com que essas solicitações nunca tenham existido. Um som escapou dos meus lábios. Talvez um suspiro, talvez um gemido silencioso de horror. De repente, todos os olhares se voltaram para mim. Fernanda, Carvalho murmurou, um sorriso gélido se formando em seus lábios. Não tinha notado você aí. Isso é planejamento executivo confidencial. Você compreende a necessidade de descrição, não é? Assenti maquinalmente, a boca seca como um deserto. Enquanto a reunião prosseguia, a verdade sombria se revelava. Eles se sentiam à vontade para falar abertamente, porque presumiam que eu era um deles, uma cúmplice silenciosa em seus esquemas obscuros. Quantas vezes eu havia processado documentos mecanicamente, sem perceber as verificações ausentes? Quantos pacientes haviam sofrido por causa da minha desatenção? Naquela noite, em vez de comemorar com meu sobrinho, sentei-me no meu carro em um estacionamento vazio, tremendo da cabeça aos pés. Tremia não apenas com o que tinha ouvido, mas também com a percepção de que eu fazia parte desse sistema. Meu telefone estava explodindo com mensagens da minha irmã com uma foto do rosto triste de Júnior. Mais um momento familiar sacrificado a uma empresa que estava ativamente prejudicando as pessoas. Naquela noite, tomei uma decisão. Não uma grande revelação moral, mas apenas uma promessa silenciosa a mim mesma de nunca mais desviar o olhar. No dia seguinte, comecei a fazer anotações. Instalei um gravador no meu telefone. Nada de especial, apenas para registrar evidências, se necessário. Comecei a me voluntariar para projetos que me davam acesso a dados sobre sinistros rurais. Ficava até tarde, vasculhando arquivos, documentando padrões de negação de pagamentos sem verificação adequada.
O que descobri era pior do que eu jamais poderia ter imaginado. O tratamento do câncer estava sendo adiado até que os pacientes ficassem incuravelmente doentes. Crianças com doenças crônicas estavam sendo privadas de cuidados especializados. Pacientes idosos estavam sendo forçados a escolher entre medicamentos e comida. E tudo porque as verificações adequadas custariam caro à empresa. Durante 2 meses, coletei informações em silêncio. Salvei e-mails, registrei reuniões quando legalmente permitido. Documentei tudo, carregando em uma nuvem criptografada com acesso exclusivo meu. Foi nesse período que o ambiente no trabalho mudou. Ricardo começou a me excluir das reuniões. Tarefas eram redirecionadas. Colegas que antes conversavam comigo no almoço, de repente, encontravam razões para comer em suas mesas. Descobri o porquê quando Cláudia, da contabilidade, me enviou uma mensagem fora do expediente. Estão armando algo contra você. Ouvi Patrícia e Ricardo conversando. Eles sabem que você está acessando arquivos que não são da sua alçada. Senti um calafrio. Eles não descobriram que eu estava documentando a fraude, mas perceberam minha atividade incomum. E, em vez de perguntar o motivo, decidiram que eu era um problema a ser eliminado. Na manhã seguinte, um e-mail surgiu na minha caixa de entrada. Avaliação de desempenho, quinta-feira, 14 horas, ou seja, em 3 dias. Estavam agindo rápido. Passei esses 3 dias me preparando. Estudei as leis de proteção a denunciantes do Estado. Sistematizei minhas provas. Conversei com uma amiga advogada especialista em abusos corporativos, evitando citar nomes. Se o que você descreve for verdade, ela disse seriamente, isso não é apenas uma disputa trabalhista. É potencialmente um crime. Mas, Fernanda, a voz dela suavizou, essas empresas têm recursos que você não tem. Vão tentar te destruir. Você tem certeza? Se eu tinha certeza? Não. Estava apavorada. Mas continuei pensando na luta da minha mãe contra a seguradora quando adoeceu. Reivindicações negadas, horas no telefone, contas acumulando. Quantas famílias passavam por isso por causa das políticas da Pináculo? Quinta-feira chegou com uma chuva fria que combinava com meu humor. Vesti-me com esmero, um terno cinza impecável, maquiagem leve, o cabelo preso num coque firme, uma imagem tão discreta que não lhes daria margem para críticas. Na bolsa, meu celular já gravando, um bloco de notas compacto e um pendrive com cópias de segurança de tudo. Às 13h55, entrei na sala de reuniões. Patrícia, Ricardo e Carvalho já me aguardavam, formando uma frente unida do outro lado da mesa. Diante de Patrícia, uma pasta volumosa repousava. Meu dossiê, sem dúvida, recheado de queixas meticulosamente fabricadas. Fernanda, obrigada por vir, Patrícia começou, com uma falsa cordialidade que mal disfarçava a imposição. Temos acompanhado seu desempenho no último trimestre. Para ser sincera, estamos bastante preocupados. Apenas assenti, mantendo silêncio. Sua postura tem se tornado cada vez mais problemática, prosseguiu ela, com um tom de voz carregado de reprovação. Você acessou arquivos que extrapolam suas atribuições, levantou questionamentos incômodos em reuniões, e, segundo relatos de muitos colegas, tem criado um clima de trabalho hostil. Ricardo, evitando meu olhar, interrompeu abruptamente. Fernanda, você sempre foi uma jogadora de equipe. O que aconteceu? O que mudou? Eu queria gritar. Estamos negando tratamento a doentes para economizar dinheiro. Estamos infringindo a lei. Pessoas podem morrer. Mas mantive uma expressão impassível. E mais, continuou Patrícia, deslizando um documento pela mesa, notamos tendências preocupantes na sua gestão do tempo. Almoços prolongados, atrasos em reuniões. Tal comportamento lança uma sombra sobre seu comprometimento com os valores da Pináculo. Era uma advertência por escrito, o primeiro passo formal para a demissão. Mencionava incidentes que eram exagerados ou totalmente inventados. Na parte inferior, uma linha para minha assinatura, reconhecendo minhas deficiências de desempenho. Você tem algo a dizer em sua defesa? Carvalho finalmente perguntou, olhando para o relógio. Ele claramente queria que isso terminasse o mais rápido possível. Mais uma funcionária problemática neutralizada antes da auditoria. Respirei fundo lentamente. Agradeço o feedback honesto, disse calmamente, minha voz mais firme do que eu me sentia. Peguei meu celular, meus dedos tremendo levemente enquanto abria o aplicativo de gravação.
Antes de abordarmos essas questões específicas, gostaria de compartilhar algo que é diretamente relevante para a nossa discussão. A sobrancelha de Patrícia se ergueu em extremo desgosto. Este é um momento extremamente inadequado. Vai levar apenas 1 minuto, insisti, apertando o botão play. A voz de Carvalho encheu a sala, como um sussurro sinistro do submundo. Precisamos limpar todos os registros. Garantir que essas reivindicações nunca tenham existido. Ricardo, empalidecendo, murmurou: se formos pegos falsificando documentos, isso é fraude. Carvalho, ignorando suas apreensões, continuou: a alternativa são penalidades garantidas que derrubarão nossas ações antes da fusão. Façam o que for preciso. Esses pacientes já tiveram suas reivindicações negadas. Não é nossa culpa se os documentos desaparecerem. Desviei o olhar do meu telefone. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Patrícia estava imóvel, como se tivesse virado pedra, com a caneta pairando sobre meu relatório. E a expressão de Carvalho mudou de perplexidade para reconhecimento e, em seguida, para uma fúria gélida em questão de 3 segundos. Desligue isso, ele sibilou, os olhos faiscando. Desliguei a gravação, mas levantei meu telefone de forma ostensiva. Tenho uma gravação completa desta reunião, bem como de muitas outras. E também tenho documentação de 342 reivindicações em que as verificações adicionais necessárias foram ignoradas nos últimos 18 meses. Pacientes que tiveram negado o tratamento a que tinham direito. Você estava gravando conversas particulares? Patrícia finalmente encontrou a voz, tentando se recompor. Isso é motivo para demissão imediata. É absolutamente ilegal. Eu completei por ela, não neste estado. Consentimento de uma das partes significa que posso legalmente gravar qualquer conversa em que eu esteja participando. E quanto ao acesso a arquivos que não fazem parte das minhas funções? Dei um leve sorriso. É para isso que serve esta auditoria, não é? Vocês perceberam que eu estava olhando os dados de reivindicações de terras. Só não sabiam por quê. O silêncio na sala era algo que eu nunca havia experimentado antes. Não era apenas a ausência de som. Era a presença de algo mais. Medo. Aquele que faz pessoas poderosas de repente se lembrarem de que ainda são humanas. O que você quer? Carvalho finalmente perguntou com uma voz estranhamente calma. Era uma pergunta que eu estava me fazendo há dias. O que eu queria? Vingança? Dinheiro? Ver tudo queimar? Eu quero. Comecei. Mas a porta da sala de conferência se abriu. Mariana Gonçalves, a principal assessora jurídica da empresa, entrou. Eu a tinha visto apenas uma vez durante a integração de novos funcionários. Ela era imponente, alta, vestida impecavelmente, exalando uma autoridade tranquila que dominava qualquer espaço sem esforço. Peço desculpas pela interrupção, ela disse suavemente, mas havia aço em sua voz. Mas, Sr. Carvalho, surgiu uma situação urgente que exige sua atenção imediata. Carvalho se levantou de um salto com a velocidade de quem é picado por uma abelha. Sinto muito, mas teremos que continuar isso em outro momento. Ele já estava saindo quando Mariana acrescentou: Fernanda, gostaria que a senhorita Albuquerque se juntasse a nós. Seu olhar encontrou o meu, impenetrável, mas tão intenso que senti um arrepio na espinha. Pegue seu telefone. Enquanto eu juntava minhas coisas apressadamente, Ricardo agarrou meu braço. Fernanda, espere, ele começou, mas eu puxei meu braço para longe bruscamente. Não, sussurrei, tentando manter a compostura. Só não. Segui Mariana e Carvalho para fora da sala de conferências, pelo corredor em direção aos escritórios dos executivos. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia sentir as pulsações na garganta. Nada estava saindo como eu havia planejado. Quem havia chamado Mariana? O que aconteceu com meu confronto cuidadosamente preparado? Mariana abriu a porta de uma espaçosa sala de conferências, gesticulando para que eu entrasse primeiro. Havia determinação em seus olhos, e eu sabia que algo completamente inesperado estava por vir. Adentrei a sala e congelei. 3 desconhecidos, com semblantes carregados e cadernos abertos, estavam à mesa com o presidente do conselho da Pináculo. Mariana quebrou o silêncio. Senhorita Albuquerque, estes são representantes da Comissão Médica Estadual e do Departamento de Seguros. Estão conduzindo uma investigação confidencial sobre os procedimentos de processamento de reivindicações da Pináculo nos últimos 3 meses.
Acredito que eles gostariam muito de ouvir o que você tem a dizer. O rosto de Carvalho empalideceu, a cor sumindo como se drenada. O que significa isso? Ele vociferou, a voz carregada de incredulidade e raiva. A mais velha dos visitantes, uma mulher de cabelos prateados e olhar que parecia perscrutar a alma, levantou os olhos. Senhor Carvalho, por favor, sente-se. Temos algumas perguntas sobre o processamento de reivindicações rurais que a senhorita Albuquerque talvez possa nos ajudar a esclarecer. Paralisada, apertei meu telefone com força, a ficha caindo como uma avalanche. O jogo mudará completamente. O que eu havia iniciado transcendia uma simples avaliação de desempenho, meu emprego, até mesmo a mim mesma. Era algo muito maior. Senhorita Albuquerque, Mariana indicou uma cadeira vazia com um gesto, um brilho quase imperceptível nos olhos. Creio que você tem algumas gravações para compartilhar conosco. Senti o peso do corpo afundar na cadeira. De repente, minhas pernas pareciam bambas, prestes a ceder. A mulher de cabelos prateados deslizou um cartão sobre a mesa. Beatriz, dizia, investigadora-chefe, Comissão Médica Estadual. Senhorita Albuquerque, ela começou, a voz surpreendentemente suave contrastando com sua aparência austera. Há meses investigamos a Pináculo devido a anomalias estatísticas nas negativas de solicitações em áreas rurais. O que nos faltava era prova definitiva, vinda de dentro, de irregularidades intencionais. Olhei para Mariana, tentando entender seu papel ali. Ela sentiu quase imperceptivelmente, como se me desse sinal verde. Não entendo, murmurei. Você é a advogada da empresa. Não deveria estar defendendo-a. Mariana sorriu, um sorriso cansado, porém sincero. Tenho o dever de defender as soluções médicas Pináculo como organização, senhorita Albuquerque. Às vezes, isso significa protegê-la de sua própria gestão. Ela lançou um olhar gélido para Carvalho. Quando certos padrões me chamaram a atenção no mês passado, minhas obrigações éticas e legais se sobrepuseram à lealdade a qualquer executivo. A face de Carvalho se crispou numa máscara de fúria. Você é uma traidora. Estava me apunhalando pelas costas o tempo todo. O conselho vai cassar sua licença por isso. Na verdade, Ricardo, a voz grave de Eduardo Pereira, o presidente que eu reconheci, cortou o ar. O conselho autorizou a cooperação da senhorita Gonçalves com esta investigação há 3 semanas. Sua voz carregava um tom de profunda decepção. Simplesmente optamos por não informar você, ou certos membros de sua equipe executiva, por razões que agora se tornaram dolorosamente óbvias. A compreensão súbita de que eu não estava sozinha, de que outros haviam testemunhado a teia de corrupção e já estavam agindo, me inundou com uma onda avassaladora de emoção. Precisei firmar as palmas das mãos na mesa para me manter de pé. Senhorita Albuquerque, Beatriz se adiantou, com urgência na voz. Você mencionou gravações. Com os dedos trêmulos, desbloqueei meu telefone, abrindo a pasta onde havia organizado meticulosamente as provas. Tenho gravações de diversas reuniões onde os executivos discutiram abertamente como burlar as verificações necessárias e falsificar registros antes de uma auditoria. Também possuo documentação que revela um padrão perturbador de negativas de pedidos que deveriam ter passado por uma verificação secundária. Um jovem investigador com olhos gentis discretamente me estendeu um pendrive. A senhora poderia transferir seus arquivos para cá? Podemos oferecer proteção oficial como denunciante. Mal tinha conectado meu telefone quando Carvalho se levantou abruptamente. Isto é um absurdo. Não se pode acreditar na palavra de uma funcionária descontente com motivos óbvios. Ela estava passando por uma avaliação de desempenho por causa de seu mau trabalho quando vocês chegaram. Uma avaliação de desempenho convenientemente agendada, não é mesmo? Mariana observou secamente. Logo depois que ela começou a investigar o banco de dados de pagamentos agrícolas. Senhorita Albuquerque, Beatriz ignorou a explosão de Carvalho. Pode nos dizer quando notou pela primeira vez problemas com o processamento dos pagamentos? Na hora seguinte, contei tudo. Sobre aquela reunião em março, sobre como gradualmente identifiquei um padrão, sobre os casos específicos que descobri. Mostrei os e-mails, toquei as gravações, expliquei os códigos internos usados para rastrear os pedidos negados. Durante todo o tempo, Carvalho permaneceu em silêncio tenso, enquanto Ricardo olhava para as mãos, apenas ocasionalmente confirmando minhas palavras em voz baixa. Quando terminei, Beatriz fechou seu bloco de notas. Senhorita Albuquerque, quero agradecer pela sua coragem. O que acontecerá a seguir levará tempo.
Investigações como esta não são resolvidas da noite para o dia. Mas quero que saiba que suas ações hoje provavelmente ajudarão centenas, talvez milhares de pacientes a receber o tratamento que lhes foi negado ilegalmente. O presidente Pereira pigarreou. Senhorita Albuquerque, o conselho gostaria de pedir que considere permanecer na Pináculo durante este período de transição. Precisaremos de alguém familiarizado com essas questões para nos ajudar a resolvê-las. Ele olhou para Carvalho. Obviamente, com mudanças significativas em sua estrutura de reporte e compensação. Quase ri. Permanecer depois de tudo isso? Agradeço a oferta, respondi cautelosamente. Mas acho que minha presença tornaria uma situação já difícil ainda mais complicada. O que eu não disse é que não consigo me imaginar passando por aquelas portas todos os dias, encontrando o olhar de colegas que permaneceram em silêncio, sentando em reuniões com pessoas que tentaram me destruir. Beatriz me entregou outro cartão de visita. Por favor, ligue para minha linha direta amanhã. Precisaremos de declarações formais e a detalhes sobre a proteção de denunciantes que são cruciais para discutirmos. Seu olhar era firme, profissional, mas eu podia notar uma pontada de preocupação em seus olhos. Quando a reunião se dispersou, Ricardo se aproximou, hesitante como um garoto pego em flagrante. Fernanda, me desculpe, ele murmurou, o rosto contorcido em uma máscara de culpa. As palavras escaparam da minha boca com uma amargura que eu não pretendia. Você sabia, eu sibilei, sentindo o sangue ferver nas minhas veias. Você sabia o que estava acontecendo com aqueles pacientes, e mesmo assim, escolheu seu bônus sujo em vez da vida deles. Não era tão simples assim, ele protestou, a voz fraca e sem convicção. Seus olhos desviaram, incapazes de encarar a verdade. Nunca é, Ricardo, respondi, a exaustão me atingindo como um soco no estômago. É assim que pessoas como você conseguem dormir à noite. Virei as costas, sentindo o peso da decepção me esmagar. Deixei a sede de vidro da Pináculo às 18h17. O olhar curioso do guarda de segurança me seguiu enquanto eu entregava meu crachá, um misto de pena e admiração em seus olhos. O ar da primavera parecia incrivelmente fresco e revigorante, um bálsamo bem-vindo após o oxigênio reciclado e viciado daquela sala de conferências. Entrei no carro e dirigi para casa em uma névoa densa, o rádio tocando músicas que eu não conseguia processar, abafadas pelo zumbido incessante na minha cabeça. A sensação era de que o mundo, de repente, havia perdido a cor. Quando entrei no meu apartamento, ele me pareceu estranho, inalterado, mas fundamentalmente diferente, como se eu estivesse voltando para casa após uma longa viagem. Tirei os sapatos, joguei a bolsa e fiquei parada em silêncio na sala de estar, esperando o alívio, o triunfo, a sensação de justiça que deveriam acompanhar este momento. Mas, em vez disso, senti vazio, exaustão. Eu fiz a coisa certa, sim, mas a que custo? Minha carreira na área de gestão de saúde estava efetivamente encerrada. Nenhuma empresa contrataria alguém com rótulo de denunciante em sua reputação, por mais justificadas que fossem minhas ações. Desabei no sofá e finalmente me permiti chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços feios e viscerais que brotavam de algum lugar profundo, da própria ferida. Eu chorei pelos pacientes que sofreram por causa das políticas da Pináculo. Chorei por minha própria cumplicidade, até perceber o que estava acontecendo. Chorei pela vida simples que eu tinha apenas 6 meses atrás, quando acreditava no sistema em que trabalhava. Meu telefone estava explodindo com mensagens de colegas que já tinham ouvido os rumores. Ignorei todas, exceto uma de Cláudia, do departamento financeiro. Uau, Fernanda! É verdade? Você dedurou o Carvalho? Me liga. Não liguei para ela. Em vez disso, pedi comida para a viagem, que mal toquei, e caí em um sono agitado, ainda vestindo meu terno cinza. O dia seguinte passou como em uma névoa de telefonemas. Beatriz explicou qual proteção eu tinha como denunciante. Meu amigo advogado me conectou com um colega especializado em casos de denunciantes corporativos, que descreveu possíveis cenários, de um acordo silencioso a anos de litígio. Ao entardecer, a notícia da investigação vazou para as publicações de negócios locais. Meu telefone explodiu com notificações quando ex-colegas e amigos compartilharam links com meu nome na manchete. Especialista em compliance expõe fraude maciça em gigante da saúde. Senti uma espécie de satisfação maliciosa ao observar a história se desenrolar de fora. As ações da Pináculo caíram 15% no fechamento do mercado. O Conselho de Administração anunciou que Carvalho foi afastado do cargo durante uma investigação interna.
As declarações corporativas trovejaram com promessas de cooperação total com as autoridades e um cuidado inabalável com os pacientes. 3 dias depois, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Senhorita Albuquerque, é Sérgio Vilela, da Comissão de Auditoria Vila Oeste. Meu coração parou. Os mesmos auditores que a Pináculo estava tão desesperada para enganar. Estamos cientes de seu papel na exposição da manipulação de sinistros, ele continuou. Dado seu profundo conhecimento dos sistemas da Pináculo e sua bússola moral demonstrada, gostaríamos de discutir a possibilidade de você atuar como consultora durante nossa auditoria estendida. A proposta me deixou atordoada. Vocês querem me contratar? Com todos os protocolos de gerenciamento de conflito de interesses em vigor, sim. Sua experiência seria inestimável. Ele acrescentou, seria uma forma de garantir que os casos de pacientes afetados por essas práticas sejam cuidadosamente revisados e compensados. Na manhã seguinte, encontrei Vilela em um café tranquilo, longe dos escritórios da Pináculo. Ele era mais jovem do que eu esperava, na casa dos 40, com óculos de armação retangular e um olhar penetrante e inquisitivo. Ele explicou, após as saudações formais, que estavam oferecendo um contrato de 6 meses para ajudar sua equipe a identificar sinistros afetados e garantir uma compensação adequada. Ele mencionou um valor de consultoria que quase me fez engasgar com o café. Precisamos de alguém que entenda tanto os aspectos técnicos quanto o custo humano do que aconteceu. Por que eu? Perguntei diretamente. Existem pessoas com mais experiência, com mais qualificações. Ele me estudou por um momento. Porque você viu algo errado e se recusou a desviar o olhar, mesmo com grande risco pessoal. Isso é uma grande raridade, senhorita Albuquerque. Naquele dia, aceitei o contrato. O que se seguiu foi o trabalho mais desafiador e gratificante da minha carreira. Ajudei os auditores a navegar pelos sistemas labirínticos da Pináculo, identificando pacientes cujas reivindicações exigiam revisão. Traduzi a duplicidade corporativa em linguagem simples para os investigadores. Criei bancos de dados rastreando padrões de negação por dados demográficos e geografia. Cada caso desenterrado era um grito silencioso, a história de uma pessoa real. Alguém que teve a esperança esmagada, a assistência negada no meio da batalha contra a doença. Alguém que viu a ruína financeira erguer-se diante de si, vítima da fraude nefasta da Pináculo. Seus nomes ecoavam em minha mente, seus apelos ardiam em meu coração. Li cada palavra, cada súplica desesperada, e por vezes, as lágrimas molhavam as cartas que detalhavam o preço amargo que as negativas lhes cobraram. Em julho, 4 meses após aquela reunião fatídica de março, o trovão da justiça ecoou. O Estado anunciou acusações formais contra Soluções Médicas Pináculo e 3 figuras-chave, Carvalho, Patrícia e o diretor financeiro. A queixa era um compêndio de horrores, revelando uma fraude sistemática que havia mutilado a vida de mais de 6.000 pacientes, com penalidades que poderiam alcançar a cifra aterradora de $100 milhões. Mas a facada mais dolorosa veio de onde menos esperava. Ricardo, o homem que outrora se mantivera em silêncio enquanto tramavam minha destruição, havia se tornado uma testemunha do Estado, vendendo sua lealdade em troca de imunidade. Ele, que havia assistido passivamente à minha desgraça, finalmente encontrou uma voz, mas apenas para salvar a própria pele. Assisti à conferência de imprensa que anunciava as acusações, sentado em meu novo escritório improvisado, o quarto de hóspedes do meu apartamento. A ironia era amarga, o silêncio, ensurdecedor. O telefone vibrou quase instantaneamente. Era Cláudia, a única alma da Pináculo com quem eu ainda mantinha contato. Sua voz fervilhava de indignação. Estão pintando Ricardo como um herói. Ele anda por aí dando entrevistas, dizendo que ajudou os investigadores a montar o caso. Dá para acreditar numa coisa dessas? Depois de tudo que você arriscou. Para minha própria surpresa, respondi com uma calma inesperada. Não importa, Cláudia. O que realmente importa é que os pacientes estão recebendo a justiça que merecem. E eu sentia cada palavra. Em algum ponto daquela jornada exaustiva, meu foco havia mudado da simples vingança para a verdadeira restauração. A justiça não era mais sobre ver Carvalho algemado, embora eu não negue que aquela imagem me proporcionou uma certa satisfação. Era sobre reparar o dano causado, sobre dar um novo começo para aqueles que foram tão cruelmente prejudicados. Em agosto, as primeiras cartas começaram a ser enviadas aos pacientes cujas reivindicações negadas foram descobertas na auditoria.
Eles não apenas receberiam a cobertura que lhes era devida desde o início, mas também uma compensação adicional pelos atrasos no tratamento e por todas as dificuldades que enfrentaram por causa disso. Para alguns, já era tarde demais. Descobrimos 27 casos em que pacientes faleceram, sem nunca receber o tratamento que lhes foi ilegalmente negado pela Pináculo. Esses 27 nomes me assombravam. Imprimi seus casos e os guardei em uma pasta em minha mesa, como lembrete do verdadeiro preço da ganância corporativa e da covardia institucional, incluindo a minha própria, até que eu me manifestasse. Em setembro, meu contrato com os auditores estava chegando ao fim. Eu estava recebendo ofertas de grupos de defesa dos direitos dos pacientes, escritórios de advocacia especializados em fraude médica e até mesmo de uma publicação de jornalismo investigativo na área da saúde. Minha denúncia, em vez de acabar com minha carreira, abriu portas que eu nem imaginava que existiam. Em uma tarde quente de sexta-feira, recebi um convite inesperado por e-mail. Recepção em homenagem à correção da situação da Pináculo Medical Solutions. 15 de outubro. A nota explicava que o recém-nomeado CEO estava organizando uma pequena reunião para agradecer aqueles que ajudaram a expor e corrigir a fraude. Meu nome estava na lista de convidados. Quase apaguei o e-mail sem pensar duas vezes. Por que eu cruzaria o limiar daquele prédio novamente? Mas a curiosidade falou mais alto. Respondi confirmando presença. A recepção foi realizada na mesma sala de reuniões onde ouvi Carvalho discutir as manobras ilegais pela primeira vez. Caminhar pelo saguão da Pináculo parecia surreal. Os mesmos postos de segurança, os mesmos elevadores, mas tudo mudado irreconhecivelmente. A nova CEO, doutora Ana Paula, me recebeu calorosamente na entrada. Senhorita Albuquerque, não consigo expressar o quanto somos gratos por sua coragem. O que você expôs vai contra a própria essência da assistência médica. Cerca de 30 pessoas estavam reunidas, investigadores estaduais, auditores, membros do conselho e alguns funcionários da Pináculo que, como descobri, estavam auxiliando na investigação após sua divulgação. Avistei Beatriz, que acenou respeitosamente para mim do outro lado da sala. O presidente Pereira se aproximou com um copo de água com gás na mão. Senhorita Albuquerque, que bom revê-la em circunstâncias melhores. Melhores? Perguntei baixinho. 27 pessoas morreram. Seu rosto se fechou. Sim, um fato que nenhum de nós pode desfazer. Ele fez uma pausa. Criamos um fundo em nome dos falecidos. Não os trará de volta, mas ajudará a fornecer bolsas de estudo para estudantes que buscam ética médica e defesa do paciente. Assenti, sem saber o que dizer. Nada poderia desfazer o que aconteceu, mas pelo menos uma tentativa estava sendo feita para fazer uma mudança significativa. Caminhando pela sala, notei Mariana Gonçalves parada sozinha perto de uma janela. Aproximei-me dela. Eu nunca realmente agradeci adequadamente, disse eu, pelo que você fez naquele dia na certificação. Ela sorriu fracamente. Sou eu quem deveria agradecer. Suas ações me deram a alavancagem necessária para convencer o conselho de que tínhamos um problema sério. Eu suspeitava. Havia uma quebra em sua admissão, uma confissão de sua própria falha moral que parecia mais genuína do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. Todos nós temos nossos momentos de covardia, Ricardo, eu finalmente disse. O que importa é o que fazemos depois. Quando a recepção estava chegando ao fim, a doutora Moreno bateu levemente com uma colher em seu copo, chamando a atenção. Antes de terminarmos, gostaria de compartilhar uma notícia importante. Recebemos hoje a aprovação final do Estado para nosso plano de compensação. Cada paciente afetado será notificado na próxima semana e os primeiros pagamentos de compensação serão feitos antes do Dia de Ação de Graças. A sala explodiu em aplausos. Lágrimas inesperadas picaram meus olhos. Isso foi uma verdadeira vitória. Não minha vingança contra aqueles que tentaram me silenciar, mas cura para aqueles que foram prejudicados. A doutora Moreno continuou. Também implementamos novos sistemas de conformidade, projetados com base nas recomendações de nosso Conselho Consultivo de Ética, que incluirá defensores de pacientes e profissionais médicos independentes. Ela examinou a sala e seus olhos pousaram em mim. E estamos estabelecendo um cargo permanente de ouvidor de conformidade, uma pessoa que se reporta diretamente ao Conselho e tem o poder de investigar quaisquer preocupações sem medo de interferência da gestão. Seu olhar, cheio de apreço e respeito, parecia dizer, nós fizemos isso juntos. Ela se aproximou de mim.
Senhor Albuquerque, seria uma grande honra para nós se você considerasse ocupar essa posição. Ninguém entende melhor do que você o que acontece quando esses sistemas falham e o que é preciso para corrigi-los. Havia esperança genuína em sua voz e um olhar de respeito. O silêncio caiu sobre a sala como um cobertor pesado. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando minha resposta. Apenas 6 meses antes, eu teria rido na cara de qualquer um que sugerisse que eu retornasse a Pinnacle Medical Solutions em qualquer capacidade. A mera ideia parecia absurda. Senti sentimentos conflitantes lutando dentro de mim. Agradeço a oferta, disse cautelosamente, tentando esconder minha agitação. Mas preciso entender claramente os parâmetros da posição antes de poder considerá-la. A doutora Moreno assentiu compreensivamente, seu rosto expressando uma disposição de esperar pacientemente. Claro, sem pressão, apenas uma porta aberta para você quando estiver pronta para discutir. Havia interesse genuíno em suas palavras, não apenas uma oferta formal. Quando a recepção terminou, me vi novamente no saguão da Pinnacle Medical Solutions, esperando o elevador. A doutora Beatriz se aproximou de mim, colocando um casaco sobre os ombros. Que ironia, Sr. Albuquerque, ela observou com um leve sorriso. De ser rotulada de não profissional durante a certificação a ser oferecido um cargo de alto nível com acesso ao conselho. Eu sorri fracamente, sentindo o gosto amargo das memórias. Esta não é a vingança que eu sonhava ao entrar naquele escritório para aquela certificação. Havia cansaço e decepção em minhas palavras, como se o triunfo tivesse se transformado em cinzas em minha língua. Não é irônico, indagou ela, com um brilho de compreensão nos olhos. A empresa que urdiu sua ruína agora se prostra aos seus pés, implorando por sua ajuda para restaurar a própria honra. Aqueles executivos que a intimidaram enfrentam a justiça, e o mais importante, milhares de pacientes finalmente receberão o alívio que tanto necessitam. As portas do elevador se abriram, e ela adentrou, virando-se para mim com um sorriso sereno. Para mim, isso soa como a mais doce das vinganças. Uma vingança que cura, em vez de ferir. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, suas palavras ecoavam em minha mente, dissipando a névoa da dúvida. Ela estava certa. Minha verdadeira vitória não residia em ver Roberto Carvalho desmoronar, nem nas oportunidades profissionais que surgiram como consequência. A vitória estava na certeza de que, diante de um desafio moral, eu havia escolhido a coragem em vez do conforto. Que, no momento crucial, eu fizera o que era certo, em vez do que era fácil. Ainda guardo aqueles 27 nomes em minha mesa, não como um troféu da minha denúncia, mas como um lembrete constante de que os sistemas desmoronam quando pessoas boas se calam. Que o preço da omissão é medido em vidas humanas, e que, por vezes, o ato mais poderoso de vingança contra um sistema corrupto é simplesmente dizer a verdade, doa a quem doer.